Olá, gente, tudo bom com vocês? Como vocês viram aqui na descrição do vídeo, eu voltei a minha primeira encomenda de bolo personalizado aqui, né? Pra onde eu me mudei. Então, eu resolvi fazer aqui junto com vocês, tá? Eu tava estudando aí há um tempo atrás, assistindo, antes de eu... Tava tendo tempo, né, na verdade, pra tá vendo vídeos e vários vídeos de massa. E faz um tempo que eu queria poder ter a minha massa, assim, podemos dizer, criada por mim mesmo, né? Na textura que eu quero, assim. Porque eu não queria ter uma massa para cada tipo de bolo, exceto a pão de ló, que para fazer torta, para mim, gelada no caso. Eu acho muito importante, principalmente para recheios que são mais leves, como mousse. Mas no contexto em geral, para bolo recheado, de andar ou não, ou caseirinho, aquele bolo vulcão e tudo mais, eu queria ter uma mesma massa para não ter que ficar pensando assim em várias receitas na hora, que acho que muitas das vezes a gente acaba nem decorando e pode até errar, né? Então, semana passada eu fiz um bolinho, eu vou deixar a foto aqui pra vocês, já com essa massa que eu testei, e eu super amei, tá bom? É uma massa chiffon, podemos dizer, porque ela é a base de óleo, e ficou super fofinha, mas depois que eu fiz a massa, eu acabei pensando em algumas outras coisas que poderiam melhorar mais ainda o aspecto delas. O que seria? Eu não sei se vocês conhecem, chamado Buttermilk. Eu conheci ele a primeira vez que eu fiz o bolo Red Velvet. Então, o Buttermilk, na verdade, é o leite talhado, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um pouco mais a fundo sobre esse assunto do Buttermilk, tá ok? Então é isso, a gente faz colocar vinagre ou limão no leite que você vai adicionar na tua massa. E ela vai fazer uma reação química na tua massa, fazendo com que as bolinhas de ar explodam mais dentro da tua massa, podemos dizer, fazendo aqueles buraquinhos de ar, deixando a tua massa mais leve, tá bom? E úmida também, ajuda bastante nisso. Então, como eu vou colocar fermento na massa, eles vão agir juntos, tá? Como se eles fizessem uma explosão, uma emoção dentro da tua massa, tá ok? Eu vou estar testando aqui com vocês duas massas. Por quê? Uma eu quero fazer colocando buttermilk e na outra eu quero estar testando o emulsificante. Qual seria o resultado final? A diferença dessas duas massas, colocando esses dois ingredientes à parte, tá ok? Então eu vou estar pegando aqui os ingredientes, né, que não tenho nada preparado aqui, junto com vocês, tá? Isso, gente, vai ser a primeira vez que eu vou fazer bolo assim, calculando por quilo e não pelo tamanho da forma, que era como eu vendia, tá? Então, vamos lá para a receita. Então, vamos lá, gente. Aqui na minha batedeira, eu vou colocar 3 ovos, tá? Gente, na receita original que eu fiz, que eu testei, eu coloquei 2 ovos. Só que gente, quando eu percebi, não estava gravando, o celular tinha dado memória cheia, né? Mas como eu estava falando, na receita original eu coloquei 2 ovos, mas porque eles eram bem grandões. E aí eu vi que esses estavam pequenos e decidi colocar 3, com medo de interferir no resultado da massa. Mas se os seus ovos forem grandes, você pode colocar só 2.
Gente, eu vou estar deixando pra vocês todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá ok? Bom, gente, aí eu desliguei minha batedeira e ficou esse creminho maravilhoso que vocês estão vendo. Acrescentei meia xícara de óleo, estou usando óleo de girassol, mas você pode usar o óleo de soja sem problema. Aquela misturinha que vocês estão vendo eu fazer ali, gente, é o que eu passo na forma para untar, tá? Aí eu adicionei meu buttermilk e fui adicionando o trigo, tá? Que é misturado com leite em pó já, tudo juntinho, fermento, tudo misturado. Peneirado também, tá? Misturei com fouetzinho, ficou uma massa maravilhosa, passei a minha misturinha. É excelente, gente, esse desmoldante eu vou deixar... Gente, nessa hora o celular tinha parado de gravar, porque tava com memória insuficiente, eu nem percebi. Mas, como eu tava falando, na receita original que eu fiz, era 2 ovos, só que os ovos eram bem grandões. E como esses estavam pequenos, eu resolvi colocar 3 para ter certeza de que nada daria errado. Mas, nessa aí, eu resolvi colocar a manteiga, porque eu queria ver como que ficava, gente. Se a densidade aumentava, né, o peso da massa e tudo mais, e o sabor. Mas ficou, as duas ficaram maravilhosas. Enquanto minha massa vai batendo, eu vou dando uma organizada para depois não ficar tudo muito bagunçado. Nessa eu coloquei essência de baunilha e, como vocês estão vendo, o emulsificante. Coloquei 1 colher de sopa, tá bom? E deixei batendo por aproximadamente 10 minutinhos. Gente, nessa hora, os ingredientes eu não coloquei no peso, mas se vocês querem eles convertidos pelo peso e não em xícaras, vocês deixem aqui nos comentários, tá? Que eu deixo pra vocês direitinho no peso. Comece do jeito que você puder começar, tá? Aí, gente, eu já tô fazendo o recheio do bolo. Na minha panelinha, que é a que eu uso para fazer meus brigadeiros. Eu vou colocar 1 caixa de leite condensado. Uma caixa de leite condensado e 1 caixa de creme de leite. Eu vou estar mostrando pra vocês aí só essa receita, tá? Porque é basicamente a mesma, só muda o que eu vou saborizar, tá bom? Aí, pro de ninho eu coloco o ninho. No de coco eu acrescento o coco ralado, de chocolate eu troco o leite em pó pelo chocolate em pó, tá bom? São 3 colheres de chocolate em pó, são 3 colheres de ninho e tudo nessa mesma proporção, tá? Aí eu mexo tudo com fogo desligado, como vocês viram aí nessa hora eu mexi com fouet porque eu achei que tinha ficado algumas pelotinhas e tudo mais e fui mexendo até dar o ponto, gente. Bom, aí eu tô mostrando pra vocês, eu acabei deixando a massa um pouquinho a mais no forno, por isso que ficou escurinho assim, tá? Mas a massa ficou maravilhosa. Esse aí é o nosso recheio. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre recheio pra bolo, vocês deixem aqui nos comentários pra eu mostrar o pontozinho pra vocês, tá? Pra ficar um recheio firme, que você não vá ter medo de manipular ele e colocar no teu bolo, tá bom? Gente, eu super amei o resultado das 2 massas, tá? Amei mesmo. Ficou muito bom, gente. Cada disco pesou 180 gramas. A de manteiga que pesou 190 gramas. 10 gramas de diferença. Aí eu vou mostrar aí pra vocês. Ouçam, ver se vocês conseguem ouvir um barulhinho que faz de ar nessa massa.
Legal, né, gente? Então aí a gente vai rechear o nosso bolo, tá? Na mesma forma que eu assei o bolo, eu coloco um saquinho daqueles de congelamento, pra ficar bem mais fácil de soltar o bolo na hora de decorar, tá? Aí eu tô regando com uma caldinha de água com leite condensado. Gente, essa garrafinha aqui eu uso pra colocar o chocolate quente que eu vendo. Aí eu peguei, pedi pro meu marido dar esses furinhos pra eu ter uma facilidade maior de molhar o bolo e ser mais rápido, tá? Eu coloquei aí no saco de confeitar o recheio, vou colocando dentro no meu bolo e vou espalhando com a colher só pra ele ficar um pouco mais retinho, tá bom? O recheio já tava bem consistente, tá? Que eu tive um pouquinho de dificuldade de colocar. Mas olha, gente, o brilho desse brigadeiro, eu sou apaixonada nesse brigadeiro. E assim eu fui fazendo uma camada de bolo, uma camada de recheio. Esse bolo, gente, eu fiz com 3 sabores de recheio diferentes, que foi o ninho, o beijinho e 2 amores. Agora nós vamos bater o nosso chantilly. Isso, gente, já no outro dia, tá? O bolo descansou de um dia pro outro, firmou bastante. E aqui já é perto da entrega, né? São mais ou menos meio-dia. A cliente vai buscar o bolo 3 horas da tarde. Então eu já comecei aí a fazer o meu chantilly, tá? Gente, é a primeira vez que eu tô usando esse chantilly, é o Norcal Mais. Se você já usou e gosta, deixa aqui nos comentários. Geralmente no meu chantininho eu coloco 6 colheres de leite em pó para 1 litro de chantilly. Só que como esse bolinho era de 17 centímetros, 500 ml deu e sobrou, tá? Para fazer a decoração desse bolo. Então eu coloquei só 3 colheres de leite em pó. E como na caixa pede para bater em velocidade média, foi assim que eu fiz. Bati constantemente em velocidade média, tá? E aí eu fui vendo o pontinho do meu chantilly. Bom, gente, aí eu já tô colorindo o meu chantilly, tá? Eu primeiro coloco a quantidade de corante que eu achar que é necessário para chegar no tom, para depois texturizar com leite condensado. Eu nem mostrei para vocês a quantidade porque o celular tinha hora que parava de gravar por conta da falta de memória, tá? Mas, gente, é força no muque. Se vocês quiserem um vídeo só de chantilly, deixe nos comentários, tá bom? Aí eu já tô depositando um pouquinho do meu recheio, que tava na geladeira, por isso ele tava nessa consistência, tá? Um pouquinho difícil de tirar do saco, pra poder grudar bem o meu bolo, não ter problema nenhum no transporte. Gente, é a primeira vez que eu tô usando essa bailarina. Vou fazer um vlogzinho, na verdade já fiz, vai ser postado depois aqui do vídeo, mostrando pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pra poder estar fazendo esse bolo, e a bailarina foi uma delas. Eu coloquei esse paninho aí pra não derrapar, acabou que depois me atrapalhou um pouquinho e eu tive que tirar. Gente, aí eu tô fazendo a minha primeira camadinha do chantilly, ele tá poroso mesmo, sem texturizar nem nada. É só pra esconder qualquer imperfeição do bolo, as migalhinhas que podem sujar, tá? A nossa decoração. E aí eu vou alisando um pouquinho. Não precisa ficar perfeito não, tá, gente? Agora eu coloquei o meu chantilly numa manga de confeitar,
tá? E foi depositando ele. Gente, como essa pia é um pouco baixa, eu não consigo ver a lateral do bolo. Então, ficou aí umas falhas entre uma camada e outra de chantilly, né? Mas depois eu fui ajeitando e no final dá tudo certo, tá? Eu não, geralmente quando é espátula de textura, eu não costumo alisar muito na lateral, tá? Que a espátula de textura já faz o trabalhinho dela, mas se fosse para ele ser todo lisinho, aí sim ia ter que alisar com aquela espátula reta, tá bom? Gente, eu não sou expert em chantilly, eu ainda não sei deixar o topo tão retinho, mas tudo é a prática, eu não desisto não. Isso aí é um trabalho de paciência, tá? Se você vê que tá errado, você vai tentando ajeitar. Se precisar fazer tudo de novo, você faz. E aí eu já tinha finalizado, tava finalizando o bolo. Não é rápido assim, gente, eu dei uma acelerada. E como eu falei, muitas das vezes eu ia ver, tava cortando o vídeo. Mas esse aí foi o resultado do nosso bolo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.